Meu nome é Mariana, sou aluna de doutorado da professora doutora Solange Rezende, na Universidade de São Paulo, e coorientada informalmente pelo professor doutor Bruno Nogueira Magalhães, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E o tema do nosso trabalho é detecção de notícias falsas por meio de aprendizado de uma única classe. Nos últimos anos, notícias passaram a ser amplamente consumidas em redes sociais. No entanto, isso possibilitou também o aumento da circulação de notícias falsas. Isso porque em redes sociais, indivíduos consomem notícias conforme suas ideologias, e ao mesmo tempo, redes sociais unem usuários que possuam preferências e perfis similares. Com isso, notícias falsas acabam sendo amplamente difundidas, adquirindo credibilidade social à medida que são compartilhadas. Isso ocorre porque notícias falsas evoluem constantemente, sendo projetadas para mexer com nossas emoções e nos instigar a compartilhar a informação. Para minimizar estes problemas, algoritmos de aprendizado de máquina vêm sendo propostos. A abordagem mais comum é classificar notícias como verdadeiras ou falsas com aprendizado supervisionado binário. Porém, este tipo de algoritmo possui algumas desvantagens. Para treinar modelos de classificação, é necessário que o conjunto de treinamento seja composto por um número considerável de notícias verdadeiras e falsas, além de ser balanceado, o que não reflete o cenário do mundo real, no qual notícias verdadeiras estão em grande maioria. Notícias verdadeiras abrangem muitos assuntos e estão disponíveis em muitas fontes, e todo esse espectro acaba não sendo coberto por conjuntos de treinamento propostos. A evolução de notícias falsas faz com que métodos propostos não sejam eficazes para classificar notícias futuras, e além disso, checar todos os fatos de uma notícia para rotulá-la é um processo muito custoso. Bom, e o que seria então um sistema ideal? Seria um sistema robusto e interpretável que, uma vez que classifica uma notícia, consiga suportar a decisão tomada com informações confiáveis. Para minimizar os problemas listados anteriormente, nossa intuição é que uma boa abordagem seja por meio de aprendizado de uma única classe, que aprende um modelo utilizando apenas exemplos rotulados de uma determinada classe de interesse. Além disso, algoritmos semi-supervisionados, conhecidos como aprendizado positivo e não rotulado, que utilizam informações de exemplos não rotulados para melhorar o desempenho de classificação, podem ser investigados. Para representar as notícias, queremos utilizar redes complexas. Redes são modelos eficazes e dinâmicos, capazes de modelar relações entre diferentes entidades de um problema em uma mesma estrutura, além de ser um modelo interpretável. A partir do momento que o nó da rede é classificado, nós vizinhos podem ser recuperados para dar suporte à decisão tomada. Para isso, queremos responder as seguintes questões de pesquisa. Quais são as características de notícias, tanto textuais quanto contextuais, que melhor contribuem para o aprendizado de uma única classe? Algoritmos de aprendizado de uma única classe apresentam maior desempenho de classificação em relação a algoritmos binários para a detecção de notícias falsas em conjuntos de dados desbalanceados? O uso de notícias não rotuladas pode aumentar o desempenho de classificadores semi-supervisionados e fornecer um desempenho superior em relação ao aprendizado de uma única classe? É possível melhorar o processo de detecção de notícias falsas utilizando redes heterogêneas e algoritmos semi-supervisionados? Nossos objetivos consistem em mapear características propostas na literatura para classificação de notícias, propor uma rede complexa para a detecção de notícias falsas, mapear algoritmos de aprendizado positivo e não rotulado disponíveis na literatura e, por fim, propor e desenvolver algoritmos capazes de classificar notícias dispostas em uma rede heterogênea. Em nossos experimentos iniciais, fizemos uma análise comparativa de algoritmos de aprendizado de uma única classe e de algoritmos de aprendizado positivo e não rotulado, para que pudéssemos avaliar o impacto de se utilizar notícias não rotuladas no processo de classificação de notícias. Foram analisadas 3 bases de dados, representando cenários distintos. Foram utilizadas de 10 a 30% de notícias falsas rotuladas. Os algoritmos foram comparados a um baseline, considerando o aprendizado sendo supervisionado binário. Uma tabela de rankings médios foi feita para análise dos algoritmos. Representar notícias utilizando Doc2Vec forneceu melhores rankings. Além disso, o algoritmo PULP, que é baseado em grafos e aprendizado semi-supervisionado, apresentou resultados bem similares ao algoritmo baseline, indicando que esse tipo de abordagem pode ser relevante para a classificação de notícias. Com o modelo proposto, esperamos que características relevantes e discriminativas sejam representadas em uma rede heterogênea e que o algoritmo de aprendizado seja capaz de manipular toda essa estrutura. Obrigada.